Olá, meus queridos, paz do Senhor, muito bom dia, muito boa tarde. Queridos, algumas pessoas têm me procurado, me perguntado a respeito do sábado. E até inclusive teve uma irmã que nos perguntou numa das lives que eu e o irmão Magno, não lembro se o Luciano estava junto, ela fez a pergunta, né, se a gente gravaria uma live sobre o sábado, né? E fez perguntas relacionadas ao sábado. Muito bem. Então vamos lá. O sábado, Deus fala de um dia, né? Para Deus é um dia, para nós é como se fosse 1000 anos, né? Para nós que cremos na escatologia do sábado, vamos dizer assim. Né? Por que eu disse essa palavra, escatologia do sábado? Quando você olha para o Gênesis, principalmente para a criação, você está vendo uma semana lá, certo? De segunda a sábado, né? Só que a semana não começa na segunda, ela começa no domingo, né? Que é o primeiro dia. E termina no sábado, certo? Todos os dias foi Deus quem fez. E todos os dias ele disse que ficou bom, né? E houve tarde e manhã no primeiro dia. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Mas observe que quando ele chega no sétimo dia, ele diz que ficou muito bom, né? O interessante é que o sétimo dia vai dizer que Deus descansou, né? O escritor, né, que foi Moisés, disse que Deus descansou. Mas em contrapartida, Isaías e outros profetas vão dizer que Deus não se cansa, não se fadiga, não precisa de descanso, né? Inclusive nem de tempo, né? Ele não depende do tempo quanto nós, né? Ele é um ser eterno. Então, mesmo Moisés que disse que Deus descansou, ou escreveu que Deus descansou, Moisés também escreveu, né? Que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E Pedro também vai falar que 1000 anos é um dia e um dia 1000 anos. Então, se uma semana tem 7 dias, logo eu tenho que olhar para a Bíblia e falar, tem 7000 anos, 7 milênios, entende? Uma conta bem simples para você fazer. De Adão até Noé, são cerca de 2000 anos. De Noé até Cristo, mais 2000 anos. De Cristo até hoje, mais ou menos 2000 anos. Ou seja, estamos próximos a 6000 anos. Estamos no 6º dia da criação, profeticamente falando, entende? Mas vai chegar o 7º dia, que é o sábado, que é o 7º milênio. Essa é a conta que a gente tem que olhar para a Bíblia e fazer. Por que existe 7? Por isso que Deus fala tanto de número 7, né? O 7º dia. Ok. Ah, mas o irmão ainda não respondeu, né? Eu preciso guardar o sábado? Pode guardar o sábado? É correto guardar o sábado? Então vamos lá. Então vamos fazer uma aplicação pessoal para o sábado. Paulo, em Romanos, capítulo 14, vai falar de alimentos, vai falar da fé de alguns que é débil e outros que têm a fé elevada, certo? Mas ambos servem a Deus, ambos são do Senhor, ambos vão morrer no Senhor e ambos vão viver para o Senhor. Certo? Então Paulo fala, né? Alguns, né, fazem diferenças entre alimentos. Outros não fazem distinção. Come de tudo. Tá certo? E ainda Paulo ainda vai usar uma palavra meio pesada, né? O que é débil come legume, né? Não porque ele é débil, porque ele é louco, porque ele é maluco. Não é nesse sentido. Eu acredito que não é nesse sentido que Paulo está falando, né? Tem que ter um sentido mais inocente, assim, no sentido de pureza, né, da parte de Paulo. Depois ele vai falar, né? Alguns julgam alguns dias mais importantes do que outros. E outros julgam todos os dias iguais. E aí na explicação ele vai falar: quem julga todos os dias iguais, não julgue quem acha alguns dias mais importantes do que outros. E quem acha alguns dias mais importante, não julgue, não condena quem acha os outros dias todos iguais. Traduzindo, quem guarda o sábado, guarda para Deus.
Quem não guarda o sábado também adora a Deus do seu jeito, acha que não é necessário, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras. E Paulo está falando para ninguém acusar e não condenar ninguém, porque os dois estão servindo a Deus. Quem está guardando o sábado está guardando para Deus, está querendo agradar a Deus. Quem não guarda o sábado está tentando agradar a Deus no sentido de não anular o sacrifício de Cristo. Entende? Mas Paulo não obriga ninguém, né? Ele fala, você quer guardar? Guarde. Você está guardando para Deus. Não vai guardar? Também está guardando para Deus. Tá certo? Mas, voltando ao assunto dos milênios, né? Jesus, lá nos evangelhos, ele vai falar que ele é Senhor do sábado. Agora eu faço uma pergunta, por que Jesus fala que ele é Senhor do sábado? Ele não é Senhor da quinta, da sexta, da terça, da quarta, da segunda ou do domingo? Porque foi ele que fez todos os dias. Por que ele está dizendo que ele é Senhor do sábado? Né? Então a gente precisa entender, né? E não tem cabimento, né? Deus ser Senhor de um dia, né? Porque o dia é criação. O dia foi feito para me servir, entende? Eu não fui feito para servir o dia. É o que Paulo está falando, é melhor que Jesus está falando, entende? Porque se Deus tivesse feito o sábado para o ser humano servir o sábado, Jesus não seria Senhor, né, do ser humano. Porque o ser humano está servindo o sábado, né? Então, o que eu preciso entender? A aplicação, na verdade, de sétimo dia, de sábado, é uma aplicação que a gente deve fazer da mesma forma que a gente entende o dízimo. O dízimo não é trigo, azeite, vinho, flor de farinha, uma 10ª parte, 10%, que na antiga aliança era levado para Jerusalém, e era uma ordenança de Deus para o povo fazer isso. Isso é dízimo, né? E isso é ordenança por causa das festas. Só que a lei é sombra, né? Quando chega na realidade, o dízimo se transforma em pessoas, né? O trigo é pessoas, né? Lembra da parábola do joio e do trigo? O joio é o povo do maligno e o trigo é o povo de Deus, é o povo que vai alcançar a ressurreição. Se o trigo é pessoas, né? Então eu faço essa comparação. Não só isso, né? Vários outros pontos que Deus vai falar que trigo é pessoas, né? Entende? Então o dízimo a gente consegue identificar que são pessoas, não é dinheiro. Deus não está falando de dinheiro, está falando de pessoas. A mesma aplicação eu faço para o sábado. Deus, Jesus vai ser Senhor das pessoas que estarão no sétimo dia. Porque hoje Jesus não é Senhor de todos. Jesus não é Senhor da minha vida 100%. Ou seja, eu não vivo agradando a Deus 100%. A vontade de Deus, que é feita no céu, não está sendo feita na minha vida aqui na terra. Entende? Porque ainda habita pecado no meu corpo. Mas quando chegar o sétimo milênio, quando Cristo voltar, inaugurar o sétimo dia, que é o sétimo milênio, não vai ter mais pecado neste corpo. Então a minha vida, aonde eu estiver, eu vou agradar a Deus 100%. E Ele vai ser meu Senhor. Literalmente, entende? Em todos os sentidos. Mas hoje Ele não é Senhor da minha vida, entende? Se Ele fosse Senhor da minha vida, eu não pecaria, eu não mentiria, eu não enganaria. Eu não faria coisas erradas, entende? Então essa palavra de Deus reinar em mim, tem até uns cânticos, né? Reina em mim. É gostoso, né? A gente tem que profetizar isso mesmo, né? Mas Deus não está reinando em nós, né? Mas Ele vai reinar. Então o sábado está falando de pessoas, né? Você quer ver uma outra comparação? No Evangelho de Marcos, né? Jesus, no capítulo 1, acho que é no capítulo 2, né? Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de trigo. Lembrando que trigo está relacionado com pessoas, né? E veja que Jesus não atravessava a plantação de trigo todos os sábados. Lá está escrito, em um sábado, Jesus atravessava a plantação de trigo. Então o sábado, que é o sétimo milênio, que é a volta de Cristo, ele vai atravessar no meio das pessoas no sábado, entende? Naquele sábado. E aquela plantação de trigo são pessoas, entende? Então, se o trigo é pessoas, irmão, como que o sábado vai ser pessoas? É aí que você tem que entender, né?
Não tem como Deus deixar também bonitinho entregar de bandeja pra gente, né? Algumas coisas que Deus usa, por exemplo, Deus chama a árvore também de pessoas. Se a árvore é pessoa, o trigo não é pessoa. Entende? Você tem que entender a linguagem do Espírito. Quando Deus está mostrando algumas coisas que aponta para ser humano, entende? Como no caso de Jesus ser Senhor do sábado, não é Senhor da quinta. Não viveu pessoas na quinta-feira? Viveu. Não viveu pessoas na terça-feira? Viveu. Mas ele não foi Senhor dessas pessoas? Não foi. Ele tentou, entende? E alguns agradaram a ele. Mesmo assim, estes que agradaram a ele estão descansando, esperando o sétimo dia chegar, para viver junto com ele no sétimo dia e ele ser Senhor dessas pessoas, entende? Então Jesus atravessava uma plantação de trigo num sábado. É diferente. Agora, existe alguns textos que ele vai falar, né? De madrugada ele foi até uma sinagoga e ensinava, como era o costume, por exemplo. Então Jesus ia vários sábados trazer ensino. Paulo também fazia isso, né? E ensinar na sinagoga, porque é no sábado que ele ia encontrar as pessoas se dedicando ao ensino e dando ouvido para a palavra. Ou a pessoa estava ali, né? Esperando algo de Deus, entende? Durante a semana as pessoas estavam trabalhando. Não tinham tanto tempo para estar na sinagoga ou em algum lugar estudando a Bíblia. Nós, nos dias de hoje, a gente procura o tempo que resta, que sobra, para estudar, para buscar Deus. Não é assim? Mas se existisse um dia que todas as pessoas parassem para estudar a Bíblia, você não acha que aqueles que querem ensinar não estariam aglomerados no meio dessas pessoas para tentar ensinar? No caso, a gente está usando a internet. Não está todo mundo com o aparelho na mão? É nos aplicativos, nas plataformas. O que a gente tem que fazer? Gravar o vídeo através da plataforma para tentar alcançar as pessoas. Entende? Inclusive são pessoas que estão presas, né? Não conseguem ficar longe do celular. Não conseguem ficar sem olhar. Não conseguem viver sem ficar olhando para o aparelho. Já, como é que fala? O aparelho faz parte, né? Como se fosse um membro do corpo da pessoa. É a mesma coisa que acontecia no sábado dos religiosos. Todo sábado Jesus sabia que eles estavam lá. Paulo sabia que naquele momento eu vou lá porque, né, eu vou tentar enfiar a palavra lá. Eu vou tentar penetrar lá, né? Eu vou tentar me infiltrar no meio lá e a ganhar alguns, né? No meio daquele povo que está lá. Então a gente está usando a plataforma digital enquanto Deus está permitindo. Vai chegar uma hora que a gente não vai poder usar mais também, né? A gente sabe disso. Então as pessoas vão estar usando, estão com o aparelho na mão. Então a gente tem que usar, a gente tem que aprender a usar as plataformas, os aplicativos e gravar os vídeos e postar nessas plataformas. Numa tentativa da pessoa, ela tá ligada ali, vai aparecer o seu vídeo, de repente ela assiste. E a gente consegue até às vezes ganhar alguns, entende? É a mesma coisa do sábado. Não quer dizer que Jesus ia lá todos os sábados porque ele guardava o sábado. Se ele guardava o sábado indo nas sinagogas, por que no Evangelho de João, capítulo 5, os judeus estão acusando Jesus de violar o sábado? Lá está escrito que Jesus violava o sábado. O que é violar? É transgredir a lei. Fazer algo contra a lei, entende? Então não faz sentido Jesus guardar o sábado no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, chegar no Evangelho de João, Jesus violar o sábado. Aí não dá. Entende? Então a gente precisa olhar para esse ponto. Mas lá em Colossenses 2 está escrito, ninguém vos julgue por causa do dia de festa e dia de sábado. É o mesmo pensamento de Romanos 14. Ninguém vos julgue por conta do sábado. Se você quer guardar o sábado, guarde. Ninguém pode julgar quem está guardando. E quem está guardando o sábado não pode julgar quem não está guardando. É esse o conselho que Paulo está falando. Agora, o que não pode, eu vou fazer uma coisa aqui, Paulo faz isso em Gálatas, em outras cartas dele. O que não pode é eu guardar o sábado e distorcer outros pontos das escrituras para forçar a barra a chegar a obrigar outras pessoas a guardar o sábado. Entende? Ou fazer do sábado uma doutrina ou algo que vai assim, sabe? Que nem o povo adventista, por exemplo, né? Eles acreditam que eles têm a mensagem para salvar o mundo. A restauração das duas testemunhas, que a gente entende, para eles é a mensagem do sábado. E para isso eles distorcem muito a escatologia, entende? A 70 semana de Daniel,
o Tribunal de Cristo, eles chamam lá o juiz investigatório. Então são muitos pontos que eles vão distorcer só para forçar o sábado, entende? Forçar as pessoas a entender que o sábado precisa ser guardado e que eles são o único povo na Terra que vai trazer solução para o mundo. Ou melhor, a mensagem adventista é a mensagem que vai trazer solução para o mundo. Então aí eu já vejo um tom de arrogância, né? Aí eu não vejo humildade, né? E eu me sinto ofendido, inclusive, com isso. E eu tenho até amigos, né? Familiares, muitos próximos a mim, que são adventistas. E eu já falei com eles sobre isso, né? Esse tom arrogante de dizer que a mensagem deles é a mensagem que vai trazer solução para o mundo. E você pode perguntar para um adventista, que ele vai bater em cima, ele vai falar que é mesmo. Ele não arreda o pé, ele fala, não, essa é a mensagem mesmo. Eu acredito nisso e vou morrer com essa mensagem no coração. Né? Eu já conversei com o adventista, já falei para ele nesse ponto, né? Que eu acho muito forte, né? Dizer que a única povo na Terra que tem a solução para o mundo é a mensagem adventista, né? Então é complicado. Então distorcer certos pontos das escrituras para forçar o sábado não dá, né? Então Colossenses 2 está dando a mesma ideia de que Paulo falou lá em Romanos 14. Ninguém julgue vocês se vocês estão praticando a festa ou guardando o sábado. Porque o corpo é de Cristo. Se o corpo é de Cristo, então tanto um quanto o outro está tentando servir a Cristo. Então ninguém julgue o outro. É isso que ele está falando. Ele não está falando para guardar o sábado. Ele está falando que é para ninguém condenar quem está guardando. E quem não guarda, aquele que está guardando, não é para condenar, não é para julgar. Observe que eu estou apoiando a pessoa que guarda o sábado e não distorce outros pontos. Embora para guardar o sábado existem outros requisitos, né? Teria que viajar para Jerusalém, tem todo um processo de purificação, né? São várias coisas e precisa entender as festas, né? Porque o sábado só veio a existir por conta das festas. Sem as festas serem colocadas diante do povo de Israel, não existia sábado, entende? Abraão, Isaac e Jacó não praticou festa. Se não praticou festa, não teve sábados, entende? Instituídos. Embora a mensagem de Deus, né, com relação à lei, ela vem desde Adão, né? Tá certo? Porque a lei é santa, pura, imaculada e perfeita. A lei mostra quem eu sou. A lei mostra que eu sou pecador e que eu dependo de Deus, entende? Então, é no sentido de mostrar que o homem não pode cumprir a lei. Por isso que ela é santa, pura e perfeita. E o homem imperfeito. O único que cumpriu a lei foi Cristo. Ao fazer isso, Colossenses 2, um pouquinho antes dele falar desse dia de sábado aqui, né, para ninguém julgar, ele vai falar. Por ter vencido a morte, por ter vencido todas as coisas e conseguiu cumprir a lei, ele destruiu 100% da lei. Não a lei em si, mas as ordenanças. O escrito de dívida que tinha contra nós. Todo tipo de barra, de obstáculo que tem na lei, para a gente obedecer, Jesus venceu por nós. Ou seja, eu não preciso mais, entendendo a Bíblia, eu não preciso mais ficar tentando cumprir algum ponto da lei, tentando resgatar algum ponto da lei, como Paulo fala em Gálatas, entende? Porque se eu fico tentando cumprir algum ponto da lei, e se eu errar tentando cumprir, esse que é o problema. Errar, e é fácil errar, né? Tentando cumprir, eu vou ser acusado de toda a lei. Como Paulo, acho que é Tiago que vai falar, né? Se você errar numa vírgula, você é acusado de toda a lei. Por isso que é importante você jogar a responsabilidade para Cristo, né? Como Pedro fala, né? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Jogue sobre ele tudo isso, porque ele cumpriu, né? E viva para ele todos os dias, né? Desta forma você não vai estar correndo risco de tentar cumprir a lei. Você não vai estar correndo risco, né, de julgar outros, né? Quer guardar o sábado? Guarde, né? Mas não distorça outros pontos. Não condene outras pessoas. Não se ache mais importante que os outros. Guardar o sábado? Pode guardar, bonitinho, não tem problema nenhum. Não vejo problema, né? Aliás, eu conheço pessoas que guardam o sábado, né? Que são pessoas maravilhosas, né? Se você precisar de uma ajuda, de alguma coisa, é na hora, né? São prestativas, são pessoas abençoadas, entende?
Então nada contra essas pessoas, né? Mas a instituição, a forçação de barra por causa do sábado, em cima de outros pontos da Bíblia, aí fica difícil, tá? Aí fica complicado, né? Então a gente precisa falar. Então vamos voltar aqui para onde a gente estava, né? Paulo, então, ele dá esse conselho, né? Quer guardar o sábado, guarde, né? Quer praticar festa, pratique, né? Mas não condene ninguém. E quem não guarda o sábado e não pratica festa, também não julgue. Exceto se estiver distorcendo outros pontos. Aí a gente tem que falar como Paulo fez, como Jesus fez. E para finalizar, né? Jesus fazia curas em dia de sábado. E isso era contra a lei também, né? Para os judeus, porque isso implicava em obras, né? Porque a cura da lei, depois que alguém fosse curado de alguma forma, né, servindo a Deus, ela tinha que até fazer o rito de purificação, ia ter que se mostrar ao sacerdote, ia ter que fazer oferta, sacrifício, né, por conta daquela cura. E o sacrifício e a oferta, dependendo da situação, é obra, né? Aí contraria a guarda do sábado, né? É como se fosse uma armadilha que Deus prepara, né? Vai lá e mostra para o sacerdote. Então, essa ordenança de ir lá e mostrar para o sacerdote que você foi curado, né? Certamente vai requerer de você obra. E aí vai violar o sábado, né? E aí você vai ficar como é que fala assim, na parede, né? Se eu obedecer e ir lá mostrar para o sacerdote que eu fui curado, eu vou violar o sábado. Se eu não violar o sábado e ficar quieto, né? Eu vou estar retendo algo que aconteceu comigo, que é verídico. Fui curado, né? E Deus faz desta forma com a gente em outros pontos também, né? De outras formas, não no sábado, né? Em outros sentidos, né? Sempre está provando nosso coração. Então a cura está relacionada com Jesus curar as nações no milênio, entende? Porque hoje a cura acontece nas nações por meio do Evangelho para quem recebe a Cristo, entende? É curado e vai ser ressuscitado, né? Mas como a gente tem estudado a palavra e sabe que vai restar nações para o sábado, para o sétimo dia, para o milênio, então vai ter cura, né, para as nações no milênio, né? Literalmente falando, né? Inclusive vai ser a árvore da vida que vai estar lá no milênio presente, né? Para curar as nações. Ok. Deixa eu ver se eu esqueci de algum ponto aqui, né? Só reforçando, né? Então, para Jesus ser Senhor do sábado, que é o sétimo dia, isso só se cumpre no milênio. Porque daí todas as pessoas que estiverem presentes neste sábado de descanso, embora é um descanso figurativo, né? Porque Jesus e Deus não precisam de descanso. Igreja com o corpo glorificado também não precisa de descanso, porque não vai ter canseira, né? Tá certo? Eles vão correr, não vão se cansar. Vão subir como asas, como a águia sobe, né? Subir é no sentido de poder voar mesmo, flutuar, como Jesus fazia, entende? Então a igreja também não precisa de descanso, né? E as nações precisam de descanso? O descanso que a Bíblia está falando é descanso do inimigo, né? Descanso de guerra e descanso do diabo que vai estar preso. Não vai estar mais enganando as pessoas, não vai estar dando mais aquela canseira nas nações e em nós, entende? É nesse sentido. Porque vai ter obras no milênio. As cidades vão ter que ser reconstruídas, né? A própria cidade de Jerusalém vai ser restaurada pelas nações, né? Vai ter que restaurar, vai ter que ter edificação, entende? A casa de Israel vai estar recolhendo os ossos da guerra do Gog e Magog por 7 meses, né? Isso é trabalho, isso é obras, né? Então não tem jeito da gente olhar para o milênio e falar, eu vou descansar, né? Então o descanso é descanso do inimigo, né? Amém? É nesse sentido que a Bíblia está falando de descanso, o sétimo dia. Então por isso que a Bíblia fala, né, que Deus não precisa de descanso, os anjos não precisam de descanso, igreja, corpo glorificado, não precisa de descanso. Mas lá está escrito que descansou. Descansou do inimigo, né? Descansou nesse sentido, né? É um descanso na mente, né? Vamos dizer assim. A parábola lá dos talentos lá, né? Quando o Senhor volta para dar a recompensa, né, daqueles que ele entregou os talentos, né? Você muito bem, servo bom e fiel, né? Você foi paciente e fiel no pouco. Entra para o descanso, entra para o gozo do teu Senhor.
né? Ou seja, entra para o milênio, entra para o sétimo dia, entra para descansar comigo de prazer, né? Vamos dizer assim, né? Porque vai ter trabalhos, né? É nesse sentido que a Bíblia fala de descanso, tá? Não é um descanso de ficar sem fazer nada, entende? Tá bom? Então o descanso aponta para o sétimo milênio. Diabo solto, não vai ter guerra, né? Não vai ter opressão, não vai ter engano, não vai ter mentira. É nesse sentido. É um sossego, é uma tranquilidade, é um paz, né? Até para lembrar do Salmo lá, né? Ele me faz repousar, né, em águas tranquilas, né, pastos verdejantes, né, na sombra debaixo da árvore. É nesse sentido, tá bom, queridos? Deixe seus comentários aqui embaixo, né, se ficou alguma dúvida, alguns pontos que eu esqueci de falar, de repente eu não coloquei o ponto que você gostaria de ouvir, ou a pergunta que você queria fazer, pode deixar aqui embaixo, né? Se for uma coisa complicada, a gente grava outro vídeo para estar respondendo, né? Pode deixar seus comentários, né? Seja a favor, seja contra, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.